Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Dom Pedro Villanueva. Desde já, agradeço as inúmeras doações que eu recebo e continue me ajudando nesta luta para a gravação de novos conteúdos. E inscreva-se neste canal. Eu gostaria de compartilhar com vocês outra reflexão dentre tantas que passam na minha vida a respeito de certos bolsonaristas que hoje vivem exilados nos Estados Unidos, incluso o presidente da República ou ex-presidente, que querem dar lições de patriotismo norte-americano para os brasileiros. Recentemente eu vi um vídeo de um indivíduo cujo nome não vou falar, em que ele entra numa livraria e com um chapéu de veterano do exército americano, e o vendedor chega com ele, vendo que ele estava com o chapéu, ia dar uma espécie de desconto, até mesmo dar de graça o livro, né? Como assim uma espécie de agradecimento pelo fato de que os soldados do exército americano são muito respeitados nos Estados Unidos, pelo menos é o que ele disse. E aí ele começou a dar aula de patriotismo para os brasileiros. Esse sujeito, vocês sabem, está fora do país porque ele está envolvido no processo das fake news, do processo dos atos antidemocratas, enfim. Eu confesso que esse processo do STF é um tanto bizarro, porque a gente não sabe muito bem definir, do ponto de vista jurídico, aonde é que eles querem chegar. Mas enfim, aonde eles querem chegar é o que o Alexandre de Moraes quer chegar, mas vamos lá. Seja o que for, o que me chama a atenção é essa empáfia desses bolsonaristas que estão fora do país, querendo dar lições de civismo, lições de patriotismo, lições de honra aos brasileiros, quando eles estão fora do país, justamente porque a última coisa que eles têm é honra e patriotismo e civismo. Este cidadão, cujo nome não vou citar, no auge da pandemia, quando milhares de brasileiros estavam morrendo, fez, num vídeo, uma dancinha do Covid. Ah, coronavírus é o caralho, não sei o que, blá blá blá. É esse tipo de gente que quer nos ensinar civismo. Eu poderia pegar outro lá, que o pessoal chama de cara de codorna. E o pior é que ele realmente parece uma codorna. Uva de codorna é bom, claro que não parido por ele, mas enfim, vamos lá. É um outro cara que chega nos Estados Unidos e fica deslumbrado com o país e quer nos ensinar lições de civismo. Nós temos um outro lá também que é a mesma coisa, querendo dar carteirada nos brasileiros. Eu fico impressionado como esses vigaristas têm lá moral para falar de nós. Justamente porque eles elogiam nos Estados Unidos o que eles mesmos nunca fizeram pelo Brasil. O que eles fizeram foi vender suas opiniões em troca do dinheiro do governo. E prejudicaram milhares de famílias. Eu diria, inclusive, que as fake news que essas pessoas espalharam mataram milhares de brasileiros. Isso é o civismo? Isso é o patriotismo? Isso é a honra? E isso sem prejuízo das agitações loucas querendo subverter as instituições democráticas. Veja que eu não sou entusiasta da democracia brasileira, mas achar que nós podemos resolver tudo pela violência, pela ditadura, pela tirania, a gente não resolve, não. Temos que resolver por outros caminhos. Na política, a força, por assim dizer, é o último argumento, mas o último do último do último. E nós não temos que apostar nisso. Nós temos que apostar na civilidade. Nós temos que apostar no bom senso. E esse pessoal que quer nos ensinar civismo lá com o maior, digamos assim, a bunda doce lá nos Estados Unidos, eles jamais seriam capazes de fazer lá o que eles fizeram aqui. Porque eles sabem que lá as leis funcionam. Eles sabem que lá, se eles invadissem o Congresso norte-americano, como de fato que aconteceu, eles pegariam anos e anos de cadeia. Então essa gente não tem nada a nos ensinar. É simplesmente arrogância, é simplesmente maledicência, é simplesmente pretensiosidade num bando de foragidos que sabem que num país como o nosso, infelizmente, pessoas como eles, nada acontece. Essa que é a grande verdade. Então eu diria para esse cidadão que agora quer dar uma de veterano numa livraria americana, ou no outro cidadão lá que estava elogiando porque ele estava abastecendo num posto de gasolina, né, sem precisar de alguém para vigiá-lo. Olha, os americanos são assim, tal, tal, tal. Eu não duvido que no Brasil
muita gente que fica nos ensinando noções norte-americanas de American Way of Life seriam capazes até de roubar na gasolina. Eu não duvido disso. Esses tipos de pessoas que ficam dando noções de moralidade do tipo bolsonarista da vida são os primeiros a fazerem o contrário do que eles pregam. Então, uma das coisas mais repulsivas na direita brasileira é que esse pessoal é covarde, tem pensamento de colônia mesmo. E são covardes. Porque aqui no Brasil eles faziam de tudo. Todas as patifarias possíveis eles estavam envolvidos. Patifaria com rachadinha, patifaria com acobertamento de safadeza de político, com destruição de reputações, com fake news da pandemia, colocando pessoas em risco, enfim, fizeram todas essas putadas possíveis. Aí lá eles são os anjinhos. Nos Estados Unidos eles são ordeiros e pacíficos, até porque eles estão numa escala muito inferior de americanidade, porque eles são latinos, já começam por aí. E ai de eles defecarem fora do pinico, eles estão ferrados. É por isso que o brasileiro de classe média, desse naipe de caráter, tem essa moralidade dupla. Nos Estados Unidos, eles são os anjinhos, são pacíficos, ordeiros, law of the order. Aqui no Brasil, eles são criminosos, desviadores de dinheiro público, bandidos, canalhas, são pessoas da pior espécie. Então por que essa dupla seletividade? Por que essa dupla moralidade? Porque aqui, vocês querem nos ensinar civismo, não são os cívicos. São os canalhas que fogem do país. Esse que é o grande problema. E é por isso que a direita fracassou. A direita fracassou porque é uma confraria de ladrões, de bandidos liderados por um foragido. Porque o Bolsonaro hoje em dia é um foragido. Basicamente isso. E ele não teve hombridade de enfrentar as consequências do que ele fez. O Lula pode ser acusado de muitas coisas. E eu concordo com todas as acusações que fazem contra o Lula. Mas, pelo menos, o Lula não fugiu. E o Lula, ele tem realmente um pensamento de patota ali, em que ele consegue ser leal aos seus pares. Nós podemos dizer que dentre todos os atos de banditismo que envolvem o nome do PT, pelo menos o Lula tem uma qualidade, se é que podemos dizer assim. E isso me lembra aquela cena em que Sócrates discute com o sofista Trasímaco, em que ele diz que até os bandidos têm senso de justiça quando eles compartilham entre si o objeto do roubo. Quando eles entre si tentam se entender, porque se não houver o mínimo de justiça entre eles, ou pelo menos, claro, evidentemente que é uma visão distorcida de justiça, porque a justiça também abarca princípios maiores, mas entre eles se respeitam. Eles respeitam aquilo que eles acham que é direito do outro. Porque se o bandido não se entende quanto bandido, eles se matam entre si e ninguém sobrevive. E aqui Sócrates, na sua genialidade, provou que até entre bandidos tem que haver um mínimo, pelo menos, né, um mínimo de cooperação dentro de um conceito mínimo de justiça. Mas até a cadeia tem leis, tem costumes, tem regras, ainda que, claro, dentro de um ambiente completamente distorcido. Mas o Bolsonaro não tem isso. Um dos aspectos mais bizarros do bolsonarismo é a falta de lealdade aos seus pares. Houve aliados que tiveram reputações destruídas. Houve aliados que foram perseguidos. Houve aliados que foram simplesmente aniquilados. E aí tem esses bacanas no conforto dos Estados Unidos e muitas vezes com dinheiro público, porque eles vendem as suas opiniões, querendo nos ensinar civismo, patriotismo, honra, honestidade. É uma cara de pau tremenda que beira realmente a sociopatia. Então, meus amigos, um grande abraço.